No último De Noite, a jornalista Amanda Ramalho, durante a entrevista, falou um pouco sobre o seu diagnóstico de autismo, né, já na vida adulta. E, para surpresa de muitos, o Danilo Gentili, né, que é o apresentador do programa, também falou que tinha sido diagnosticado com autismo. E isso gerou uma certa repercussão na comunidade. Muitas pessoas estão comentando sobre isso nessa bolha, vamos dizer assim, que a gente chama de comunidade do autismo. Para quem não me conhece, o meu nome é William Timura. O meu canal é justamente sobre esse assunto, né, autismo. Eu sou um indivíduo autista e também pesquiso o autismo cientificamente há um tempo. E, na verdade, já fui ao programa De Noite, também já fui entrevistado pelo Danilo Gentili. E é muito interessante que, naquela época, também ele faz algumas perguntas, alguns questionamentos, já sinalizando que ele possivelmente se entendia assim, né? Uma possibilidade ali de ser uma pessoa também autista. Então, esse vídeo aqui vai ser um vídeo mais dinâmico, na verdade, a gente vai assistir juntos e eu pretendo comentar algumas coisas que eu acho que, na verdade, são bem interessantes. Eu acho que dá para se extrair várias ideias bem produtivas e também trazer um pouco mais sobre o autismo em si. Que, é claro, não conheço a Amanda, não conheço o Danilo Gentili também pessoalmente, mas eu conheço bem o transtorno, então conforme vou ouvindo as falas deles, eu consigo associar, né, as características, as atipicidades que são atribuídas ao autismo. Então eu espero que vocês gostem aí desse novo formato um pouco mais dinâmico e a priori, na verdade, eu pretendo trazer aqui este trecho da minha entrevista. E esse corte é onde ele fala justamente sobre essa possibilidade, né? Que ele cogita já possivelmente ser autista e tudo mais. Vamos assistir aqui. Vou falar uma história real e pessoal, tá? E tem um filme com o Ben Affleck, que ele é autista. Chegaram a ver esse? Contador. Olha só. A minha mãe estava vendo o contador e ele tem algumas coisas lá. Ele deixa as coisas tudo certinho, ele tem um jeito de ser. A minha mãe viu o filme e falou assim pra mim: você vai fazer exame porque você parece muito esse personagem, que é um autista. É verdade. Do caso, o personagem aqui em questão é um personagem claramente assim, né, mais fantasioso e tal, mas sim, de uma maneira até um pouco exagerada, durante o filme ele sim demonstra ali determinadas atipicidades que são bem características do autismo. Para a mãe do Danilo Gentili ter sugerido isso, suponho eu que muito provavelmente ela também já viu não somente as relações ali com o filme, né, mas com outras questões, né. A gente vê claramente, na verdade, no histórico de diagnóstico de crianças, e enfim, que a mãe muitas vezes não sabe o que é o autismo, não sabe nem o nome, enfim, não sabe qual nome dar, mas ela sente de alguma maneira, ela percebe que existe alguma tipicidade, que existe alguma diferença, né? No caso do Danilo Gentili aqui, a mãe conseguiu fazer essa associação com o personagem do filme. A minha namorada sempre falava pra mim, convivia comigo e falava: você devia fazer exame, que você parece autista. Falam isso. Então, às vezes acontece. Eu tô te perguntando porque eu tenho vontade de fazer o teste. Eu não tô brincando, porque por maioria de votos, talvez eu precise fazer. Aqui ele já sinaliza, né, a vontade dele de ir atrás do diagnóstico, etc. Isso é uma realidade, sim, para muitas pessoas na vida adulta, né, que muito provavelmente essas pessoas que vão atrás do diagnóstico na vida adulta tiveram, sim, uma infância, uma adolescência ali que eles já percebiam algumas diferenças, alguma atipicidade, alguma dificuldade, por exemplo, em relacionamentos amorosos, uma coisa mais íntima. Tanto é que o próprio Danilo Gentili aqui nessa fala, fica claro que, apesar, claro, né, dele ser um apresentador, tem todo um sucesso social, vamos dizer assim, né, nessa fase da vida, mas que as pessoas que convivem, né, mais aproximadamente, aqui ele cita, né, uma parceira aqui que conviveu com ele, que também sugeria isso, né? Então isso é muito comum no autismo, entre aspas, leve, né, nesse nível 1 de suporte. Quem convive um pouco apenas, né, e conhece a pessoa de longe, vamos dizer assim, logo vão pensar, poxa, a pessoa tem só os seus jeitos aqui, ela é um pouco diferente, mas não necessariamente ela é autista, né? Porque geralmente também as pessoas têm uma ideia que o autismo necessariamente é algo super diferente, super atípico, super grave e tudo mais, enquanto na verdade quem convive mais aproximadamente, as atipicidades ficam muito difíceis de serem mascaradas para sempre, né? Então isso é bem comum de acontecer entre os autistas nessa parte, entre aspas, leve, né? Da parte branda do espectro do autismo. Agora vamos reagir
a entrevista da Amanda Ramalho, que eu acho que ela falou muitas coisas interessantes aqui também. Eu já vou avisando, pessoal, que eu sei que isso gerou uma certa polêmica na comunidade, na verdade. Algumas pessoas até começaram a desconfiar, tal. Eu acho que ele não é autista, não, ele está falando isso para ganhar atenção, tal, e etc. Eu entendo aqui e concordo, na verdade, que a forma como ele tratou o assunto, ou até algumas ideias, algumas opiniões aqui realmente vão para um lado, né, que, poxa, não, é difícil de sentir algo legal, vamos dizer assim, né, quem é da comunidade quando ouve ele falando algumas coisas. Entretanto, uma outra ideia que a gente se esforça para propagar na comunidade, né, do autismo, é justamente que o autismo não tem cara. Tudo bem, você pode não gostar do Danilo Gentili pelas piadas que ele faz, pelo posicionamento político tal, e etc. Mas é justamente o espectro autista, ele tem justamente esse corte transversal, né? Independente de classe social, de ideias e etc. E, como a gente sabe, autismo não tem cara, então não é somente pelo fato do Danilo Gentili ser X ou Y, você não gosta das ideias dele, que não necessariamente a gente invalida, né, o fato dele ser ou não ser autista, né? Então acho que isso é importante. Eu sei que também que vai ter pessoas que vão falar, eu tô passando pano pro Danilo Gentili, enfim, etc. Bom, vocês sabem a abordagem que é sempre assertiva, né? Eu sempre tento tirar alguma mensagem produtiva em base dos acontecimentos. Então, enfim, se você acha que eu tô passando pano pro Danilo Gentili, não pode fazer nada, mas acho que vai ser bem legal aqui a gente ver principalmente alguns comentários da Amanda Ramalho, tá? Então vamos assistir. Você foi diagnosticada com autismo? Sim. Que essa minha falta de filtro no pânico é uma característica, porque você não tem um freio. Aqui a Amanda Ramalho ela já fala de uma característica interessante que na verdade não é somente do autismo. Muitas vezes pode acontecer também, né, no autismo, mas também é muito presente no TDAH, né, que é o déficit de atenção, né, popularmente conhecido, que é o controle inibitório, né, ou seja, um controle inibitório não muito bem desenvolvido. O que é esse controle inibitório? Basicamente vem aquela ideia de você falar ou fazer alguma coisa, e aí você em um microsegundo você pensa opa, peraí, eu acho melhor não falar isso, que vai pegar mal, que não vai ser legal, que não vai ser bacana, né? O que pode também muitas vezes acontecer no autismo. É muito comum que a gente fale até que os autistas falam o que pensam, são muito verdadeiros, não tem filtros, vamos dizer assim. Isso acontece muitas vezes também por motivos diferentes em relação ao TDAH e ao autismo. No caso do TDAH, pode ser, na verdade, que a pessoa simplesmente não teve esse controle, né? O controle inibitório, como a gente já viu aqui. E no caso do autismo, pode ser por uma incompreensão da regra social daquele ambiente. Ou seja, a pessoa nem sequer, na verdade, consegue entender o porquê aquela opinião, porque aquilo que a pessoa falou de alguma forma pegou mal, ou porque a pessoa se sentiu ofendida. O autista muitas vezes também vai falar o que pensa e ele vai simplesmente dizer, olha, eu simplesmente falei a verdade, está tudo certo sobre essa fala, as pessoas muitas vezes não vão gostar dessa opinião, ou enfim e tal, e ele simplesmente não entende o porquê que as pessoas não gostam, se simplesmente é a verdade, né? Então, no autismo também isso acontece bastante, né? Assim como no TDAH, mas tem aspectos diferentes, como a gente pode ver, e também, é claro, a gente pode ter uma pessoa que tenha tanto TDAH quanto também autismo, e aí pode ser pelos dois fatores combinados, né? Vamos continuar aqui. Sabia que eu também fui? Não. Sério? Então, sério? Sério. Tem 1 ano e pouco eu fiz teste e aí me diagnosticaram com um nível de espectro autista. E eu falaram, você tem que vir e continuar o acompanhamento pra gente ver qual é o nível. Eu falei, não quero não, obrigado. Se eu sou autista ou não quero saber, já sou assim, já era. Aqui tem pontos interessantes, né? Primeira observação, na verdade, foi há 1 ano e meio atrás, ou seja, eu fico pensando aqui se por algum motivo a entrevista, né, ou a participação que eu tive no programa dele, possivelmente não influenciou ele aí atrás também, né? Claro, um dos pontos de influência para ele ir atrás dessa resposta. Mas achei bem interessante aqui este posicionamento, que também está dividindo opiniões, na verdade, da comunidade, que é o seguinte, ele fala que simplesmente, olha, não vejo a necessidade de tratamento, não quero acompanhamento, eu só queria descobrir se eu sou, se eu não sou, né? Ou por algum motivo, tinha alguma curiosidade, talvez. Mas a minha vida tá assim e tudo bem. E, na verdade, isso, de fato, acontece na prática, não é tão incomum assim, principalmente, né, quando a gente tem pais que, a partir do diagnóstico dos seus filhos, a esposa desconfia, por exemplo, né, alguém da família desconfia, olha, eu acho que não é só meu filho, não, eu acho que o pai também é autista. E muitas vezes o pai pode pensar assim, mas a minha vida está toda bem estabelecida, eu já sei, já tenho todas as minhas estratégias, já sei como
como viver bem e tal, e etc., eu simplesmente não quero ir atrás da resposta do diagnóstico, né? E isso realmente pode acontecer, né, de fato. Na entrevista anterior, olha só a minha opinião aqui. E um dos critérios é que, para ser considerado um transtorno, você tem que ter um prejuízo significativo em diversas áreas do funcionamento, em diversos contextos, né? Então, você tem que necessariamente apresentar isso historicamente, desde que você nasceu, em diversos contextos, para você ser considerado uma pessoa. Uma pessoa autista, você realmente tem travas e prejuízos na vida social que o transtorno te traz. Isso, exatamente. Essa parte aqui é importantíssima. No final das contas, o que é o autismo, né? Então, o autismo por si só é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Ou seja, a pessoa nasce com uma percepção atípica, atenção atípica, hiper ou hiporreatividade atípica e várias outras questões. E aí, a partir disso, ela vai desenvolvendo formas de se comportar, tudo mais, e etc., que são diferentes da maioria das pessoas, a tal ponto que isso se desdobra em prejuízos para a vida dessa pessoa. Ou seja, uma pessoa que muitas vezes é incompreendida, uma pessoa que tem um senso de humor que muitas vezes não vai ser compatível com as pessoas ali em volta, ela não consegue fazer amigos. Em casos, né, de nível de suporte maior, a pessoa pode não desenvolver a fala, por exemplo, né, formas diferentes de se comunicar. Então, o ponto-chave no manual de diagnóstico, né, que geralmente é usado comumente para o diagnóstico, né, na área médica, da saúde, etc., ele entende que a definição de autismo como transtorno, assim como qualquer transtorno, estamos falando de uma condição que traz prejuízo, traz sofrimento para a vida dessa pessoa. Então, no caso do Danilo Gentili, né, e também no caso de diversas outras pessoas, como, por exemplo, o caso do meu pai mesmo, por exemplo, são pessoas que muitas vezes eles estão satisfeitos com o que está acontecendo na vida deles, com os relacionamentos dele, com a forma que eles se comunicam. É claro que muitas vezes isso não significa que não pode ser melhor, que não exista ali atipicidades, que a própria pessoa não seja tão consciente sobre essas atipicidades e que, poxa, pode ser interessante um exercício de autocompreensão, algumas adaptações que a pessoa poderia fazer e valores de relacionamentos que a pessoa poderia repensar ao longo, né, da sua vida e que muitas vezes o diagnóstico na vida adulta, por mais que não seja tão evidente assim os prejuízos, né, já na vida adulta, como um adulto bem estabelecido, por mais que eles não sejam tão grandes, ainda assim pode vir a trazer um certo benefício. Vamos continuar aqui o restante da entrevista. Quando eu recebi isso, eu falei, cara, eu preciso comunicar. Por exemplo, olhar no olho. Eu não consigo olhar muito no olho. Aqui, a Amanda, ela fala algo muito característico, né, do autismo, que é a dificuldade na reciprocidade socioemocional. No caso dela, né, ela está falando aqui que ela se manifesta especificamente por um incômodo ao manter o contato visual e que ela treinou essa habilidade ao longo da vida e tudo mais, que hoje ela consegue. Uma coisa que muitas vezes acontece, na verdade, é a gente cair no erro de associar, poxa, então se a pessoa olha no olho, quer dizer que ela não é autista? Não, assim como todas as crianças, todos os pré-adolescentes se desenvolvem, autistas também vão se desenvolver, desenvolver suas habilidades, conseguir fazer coisas novas, e no caso do olhar nos olhos, né, enquanto está acontecendo um diálogo aí, é bem esperado, principalmente para autistas já, né, na vida adulta, que a grande maioria deles vai conseguir, porque na sociedade, tipicamente falando, até uma forma de você passar e transmitir a segurança numa entrevista de emprego, ao fazer amizades ou enfim, tem tudo a ver, né? As pessoas geralmente relacionam isso com, poxa, se a pessoa nem me olhou nos olhos, quer dizer então que ela não está muito segura de si ou tudo mais, etc. Então, como é uma habilidade útil para a vida, até a vida adulta, vai ter de um jeito ou de outro esta habilidade sim desenvolvida. É claro que muitas vezes ainda vai ter uma certa atipicidade, como no caso aqui da Amanda, ela fala que tem um certo desconforto e tudo mais. No meu caso, por exemplo, eu até pensaria que isso certamente era presente quando eu era criança e tudo mais, mas hoje em dia, na vida adulta, eu já vejo que não é algo que me incomoda, olhar nos olhos e tudo mais, né? Cada autista vai se desenvolver de uma forma e vai ter características mais ou menos evidentes de acordo com o contexto, com o seu histórico de vida, com o seu histórico de aprendizagem e tudo mais, né? Você é autista, você falou. Eu tenho muito foco que se eu tô focado numa coisa e alguém fala, faz aquilo, me dá uma irritação por dentro, porque eu tô aqui, ó,
Só que aí quando eu pego alguma coisa e eu tô focado nisso, eu me enfio nisso, eu fico 1, 2, 3, 4 meses nisso, eu tiro tudo que eu posso do negócio. E eu não consigo muito sair de foco. Isso aqui é muito interessante o que ele falou, é uma característica também do autismo, né? Que é o que a gente chama comumente de hiperfoco. Pode ser um assunto, pode ser um objeto, pode ser, enfim, um desenho animado que é favorito e a pessoa é super focada naquilo, tudo que ela faz é temático daquilo, tudo que a pessoa fala ou conversa sobre é só sobre aquele assunto. Esse aqui também eu vejo, né, que é um das minhas principais características, né, do autismo, que também está presente na minha vida hoje e que também muitas vezes, na verdade, pode sim estar associado com, entre aspas, vantagens ou alguns benefícios, alguém pode dizer assim, né? Por exemplo, no meu caso, né, eu também sou um programador, um desenvolvedor de softwares, e eu vejo uma clara relação entre o fato de, quando eu era criança, eu era extremamente fascinado por interfaces digitais. Então, isso me levou para um caminho, né, naturalmente, de aprender a programação, a desenvolvimento de softwares e tudo mais, o que, para a minha sorte, era uma habilidade muito valorizada hoje no mercado de trabalho, socialmente e tudo mais, e isso foi crucial na minha vida. Eu vejo, né, isso com uma clareza muito grande. Entretanto, ao mesmo tempo, eu vejo também e episódios na minha vida muito marcantes, por exemplo, em um churrasco entre os amigos e tudo mais, e eu levava um livro de programação Java gigantesco, um livro de certificação, e eu gostava de ir no churrasco com os meus amigos, e aí eu ficava participando com eles dessa maneira. Eles ficavam lá confraternizando, conversando, contando piadas e etc. E eu ali lendo o meu livro e eventualmente tinha uma interação ou outra e etc. Mas eu gostava de estar presente de alguma forma, né, neste ambiente ali, enquanto, na verdade, eu estava lendo também, e até uma hora ou outra alguém me perguntava sobre o livro, e aí eu não parava de falar, falava bastante sobre aquilo e tal. Isso já demonstra algum nível de adaptabilidade da minha parte, né? Porque senão eu ficaria sem amigos, é claro, se eu só falasse estritamente sobre programação. Entretanto, com certeza, se alguém me perguntasse como eu era durante minha adolescência e tudo mais, certamente eles responderiam que o único assunto que eu conseguia conversar bem, né, por muito tempo, era desenvolvimento de softwares, programação, alguma coisa relacionada a jogos eletrônicos, né? Para deixar um pouco mais claro esse hiperfoco e como ele pode trazer prejuízos para a socialização, imagine que na pré-escola eu tinha também um interesse muito restrito em pedras semipreciosas. Então eu sabia as lapidações, sabia índice de dureza, sabia os nomes, né, as cores mais comuns de cada uma das pedras ali que eu gostava de categorizar, alinhar elas e tudo mais. E aí você imagina uma criança na pré-escola tentando falar sobre pedras semipreciosas, lapidação, índices de dureza, valores, nomes, com outras crianças ali na pré-escola. Então isso claramente, né, esses interesses restritos, eles são tão restritos, né, no caso do autismo, a tal ponto que isso inevitavelmente aí prejudica e dificultam a interação comum, né, a interação típica com outras pessoas que naturalmente vão variar muito mais o assunto e tudo mais, né? Não tô. Tá bom. Tô falando. Aqui é muito interessante notar a reação da Amanda aqui, né? Olha só. Você está ironizando? Não tô. Tá bom. Eu achei interessante essa expressão dela aqui, porque uma das características do autismo é justamente uma comunicação não verbal atípica. Ou seja, quando a gente fala, como se comunica verbalmente, não necessariamente a gente está usando apenas as palavras, né? Tem toda uma questão de entonação, as expressões faciais, os ombros e tudo mais. E aí, no caso aqui, eu achei muito interessante que a forma como ela respondeu, simplesmente, tá bom. Suponho eu que um adulto que tem reações dessa maneira em outros contextos, é provável que uma hora ou outra alguém vai ver essa reação dela e vai falar assim, poxa, mas você está sendo grossa comigo? Como assim? Você não gostou? Você acha que você está fazendo uma chacota comigo? Então, esse tipo de ruído de comunicação é muito comum entre os autistas ao longo da vida. E o fator importantíssimo aqui a gente frisar é que são características, são detalhes. Alguém pode dizer assim, mas isso aí, se isso é autismo, eu também tenho, ou enfim, algo nesse sentido, né? Se você tem um ruído de comunicação pontual, ok, você consegue resolver ele. Ou nem que se você não resolveu ele vai te trazer algum prejuízo, alguma dor de cabeça na vida e tudo bem. Mas agora, um indivíduo ao longo de toda a sua vida,
em todos os contextos, ter este tipo de mal entendido de comunicação por conta das expressões faciais. O indivíduo pode ser, muitas vezes, ser taxado de ignorante, arrogante, frio, ou enfim, outros adjetivos aí que nada tem a ver com realmente quem aquele indivíduo é, mas somente pelo fato desse indivíduo ter uma comunicação não verbal fora do típico. E aí, por consequência, as pessoas ao redor, tipicamente, vão deduzir ou associar aquela pessoa com X ou Y característica que, na verdade, não deveria ter nada a ver, é somente relacionado ao autismo, né? Uma tipicidade característica deste transtorno. Só que eu não quis ir aprofundar, porque eu pensei duas coisas. Primeiro, mas por que eu vou me aprofundar nisso? Se eu for mesmo, é isso aí, acabou, viver até hoje assim. E se eu não for, eu acho que tá muito banalizado. Hoje todo mundo que tem um ou outro distúrbio, que pensa um pouquinho fora da caixinha, está recebendo diagnóstico de autista. Aí eu não quis dar muita moral. Mas eu recebi o diagnóstico e falei, eu não vou mais atrás, deixa. Aqui, essa fala acaba incomodando muitas pessoas dentro da comunidade do autismo. E eu estou tentando entender aqui o ponto dele, né? E realmente o que pode acontecer, sim, pode acontecer de um diagnóstico errado, assim como qualquer diagnóstico, na verdade, né? Qualquer pessoa pode ter um transtorno ou, enfim, algum prejuízo que pode vir a aparecer, né, com o autismo, mas na verdade não seria tanto e tudo mais. E o que pode acontecer também é que nem todas as atipicidades comportamentais, hoje, pela melhor ciência que a gente tem, pelo melhor manual diagnóstico mais atualizado que a gente tem, nem todas as atipicidades do comportamento humano estão documentadas e talvez, aliás, na verdade, provavelmente nunca estarão. Então, sim, existe uma chance, hoje em dia, né, na minha percepção, de que atipicidades, em geral, muitas vezes, pelo fato do profissional, até por também desconhecimento ou não atualização, frente à tipicidade, poder ir para um caminho de diagnóstico de autismo, enquanto, na verdade, seriam apenas, vamos dizer assim, alguns traços de comportamento atípico que não necessariamente se relacionam com a questão central, crucial do autismo. Então, para isso, a gente tem que ter, para minimizar essa chance, né, disso acontecer, a gente tem que ter certeza de que o profissional leve em considerações outros tipos de condições que podem se assemelhar ao autismo, mesmo porque quando a gente está falando de um diagnóstico na vida adulta, acaba, querendo ou não, sendo mais difícil de diagnosticar, porque já pressupõe que essa pessoa já desenvolveu estratégias, ela, entre aspas, já mascara o seu próprio autismo, né? E sim, vai ser algo mais desafiador. Eu achei que do jeito que foi me dado o diagnóstico, foi uma coisa tão banal que falou, caramba, então eu sou isso. Porque, tipo assim... Aqui ele fala sobre a banalização, vamos dizer assim, do diagnóstico. Ele não fala o número de sessões, por exemplo, né, que ele teve que ir ao profissional que deu esse diagnóstico para ele, ou enfim, mas realmente pode acontecer sim, isso às vezes acontece, que o profissional apenas em uma única sessão, por exemplo, ele vai lá e diagnostica a pessoa autista e tudo mais. E a gente sabe aqui que não precisa sair da boca do Danilo Gentili, na verdade, para se chegar nessa conclusão de que é sim possível que a gente tenha um contexto de um diagnóstico que foi dado em uma única sessão, né? E que pode sim se revelar não tão acurado ao longo do tempo. Aqui ele desconfia do Elon Musk também, etc. E é claro, pessoal, nem preciso dizer aqui o quão problemático e o quão desconfortável vai ser de você simplesmente ir começar a duvidar dos diagnósticos das pessoas de uma forma bem recorrente e tudo mais. Isso pode trazer um desconforto bem grande, mesmo porque a pessoa que realmente é autista, ela passou por uma infância, muito provavelmente, ela passou por uma adolescência, o início da vida adulta, enfim, muito conturbado, com muitas barreiras, muitas dificuldades, muitas vezes sem suporte adequado. E finalmente ter uma resposta para essas atipicidades, que no caso do Danilo Gentili aqui se trata de uma pessoa bem-sucedida socialmente, ele tem o salário dele e tudo mais, ele é famoso. Imagino que em algum momento da vida dele, ele passou a ter aí um determinado tipo de conforto, né? Algum nível de conforto. Então, para ele hoje, neste momento, não faz diferença. Talvez seria diferente se lá na escola, enfim, né, na época escolar dele, ele tivesse essa informação, quem sabe não seria diferente. Então, na vida do autista,
ele já passou por todas essas questões, né? Eu também falo isso na entrevista que eu tive no programa dele. Já passou por todas essas questões. E aí chega finalmente uma resposta que aquilo, de alguma maneira, te legitima, de alguma maneira também pode ser o vetor, na verdade, para você finalmente conseguir ser compreendido pelas pessoas em volta. Pode se tratar de indivíduos, né, de pessoas que sofreram bullying a vida inteira e tudo mais, e etc. E que quando você olha sob uma perspectiva de, olha, é um transtorno do neurodesenvolvimento, a pessoa nasceu assim, a pessoa percebe assim, a pessoa reage assim, mesmo que na vida adulta, mas que pode sim trazer bastante qualidade de vida para essa pessoa. Agora você imagina a pessoa passar por tudo isso a vida inteira, com dificuldades de comunicação, socialização e etc. E aí, quando ela finalmente vê algo que possivelmente vai trazer melhor qualidade de vida para ela, as pessoas em volta chegam e falam assim, ah, não, você não é autista não, eu duvido desse diagnóstico, e enfim. Então é por isso que duvidar de diagnóstico, né, isso não somente entre os autistas adultos, as mães de crianças autistas, adolescentes autistas, principalmente nessa camada do nível 1 de suporte, né, vamos dizer assim, do espectro, elas estão cansadas de passar por situações assim, que as famílias duvidam, ah, isso aí é porque o seu filho é mimado, ah, isso aí é porque essa criança aí não teve limite e tudo mais, mas que na verdade se trata de uma condição do neurodesenvolvimento. Para mim foi importante porque como eu não conseguia me expressar, inclusive no pânico, a minha demissão, eu choro no ar. Eu levanto e falo uma coisa tipo assim, Emílio, eu acho que eu xingo ele, porque as pessoas começaram a me xingar, uma reação intempestiva. Nunca ninguém soube como era a minha relação com as pessoas do pânico. E daí eu parecia, as pessoas acharam que eu era uma pessoa extremamente mal educada, quis desaparecer, porque só era hate. Aqui eu não tenho certeza se eu consigo associar algo mais com o autismo em si. Na verdade, eu infelizmente vejo que na internet esse tipo de reação e as pessoas julgarem muito e tudo mais é algo comum, né, para quem está em evidência e tudo mais. Então, neste ponto em específico, apesar de que sim, podemos, não é incomum no espectro autista a gente ter manifestações comportamentais muito intensas e etc. Reações que as pessoas tipicamente poderiam dizer como desproporcionais para o contexto, né, vamos dizer assim. No entanto, isso não é um fator discriminativo de autismo, né? Então, aqui há de se ter um cuidado grande em associar isso com autismo ou não, porque também pode estar associado a transtornos de humor e tudo mais, outras questões, né? Transtornos de personalidade, enfim, que não necessariamente têm a relação com o autismo em si. E no bar, eu não sabia qual que era o manejo social. Então eu falava, tá, você trabalha com TI, o que mais? O seu computador tem muitos gigas, você sabe consertar um Mac também? Muito interessante o que ela fala, que é claramente bem associado, né, com a tipicidade, né, o déficit do autismo, que é essa questão da adaptabilidade de acordo com o contexto. E isso, na verdade, na minha opinião, é uma habilidade impressionante do ser humano. Que seres humanos, tipicamente, eles simplesmente sentem quando eles vão para uma festa, quando vão para o bar, ou quando vai para uma entrevista de emprego, ou quando está num ambiente mais formal, na escola, na faculdade, ou enfim, eles simplesmente sentem qual é o jeito que dá para falar sem pegar mal. O que é adequado, o que não é adequado, o que está no clima, o que entra na vibe, o que não entra, sabe? Então, este tipo de intuição, né, vamos dizer assim, que está presente no desenvolvimento típico entre as pessoas comumente, no autismo não está. E aí é mais ou menos aquela fala, né, que é como se a gente não nascesse com um manual de instrução, que todo mundo tem um manual de instrução, todo mundo sabe como se comportar, e o autista parece que esqueceram do manual dele, e aí todo mundo sabe como fazer, como reagir, o que é legal, o que não é legal, o que é adequado ou não, e o autista não. E aqui ela descreve um pouco, né, das estratégias de socialização dela, né, que é, por exemplo, uma estratégia que deu certo para ela foi, então, olha, quando eu vou me socializar, né, minimamente deu certo, né, claro, que é quando eu vou me socializar, eu faço perguntas, talvez ela genuinamente ficava mais interessada em algum aspecto, algum detalhe, entre aspas, né, vamos dizer assim, da profissão, do que a pessoa faz, ou enfim, do material de trabalho dele e etc., do que realmente para uma conversa mais social, uma conversa mais pessoal, que seria adequado num ambiente de bar. E aí é muito interessante notar que, da forma como ela descreve, né, dá para se entender que a única forma que ela tinha
como se relacionar, como naturalmente ela foi aprendendo ali a interagir com as pessoas e etc., levou ela para esse caminho de ser uma jornalista. Muitas vezes isso pode acontecer, principalmente no caso de autistas nível 1 de suporte e tudo mais, que a pessoa vai ter essa atipicidade, vai ter um interesse restrito em alguma coisa, e aí essas coisas se juntam, e essa característica, quando bem desenvolvida, treinada e adaptada em algum contexto, na verdade isso pode se revelar como até uma vantagem em relação a outras pessoas de desenvolvimento típico. Eu achei muito interessante aqui ela descrevendo mais ou menos qual que era a estratégia dela, né, para se socializar. Minha voz interior que tipo fica falando: Amanda, você tem que ver se você não tá vesga, tá ereta, se você não tá sendo muito chata, se você tá sendo educada, se tá gritando. E as pessoas que não estão no espectro autista, elas se movem como elas querem. Eu só pintei a unha porque na minha construção de ser arrumada, eu nunca faço a unha, porque eu tenho que interagir com a manicure. E é muito difícil. Aqui dá para se notar, na verdade, que ela ficou muito engajada, né? Aqui dá para, pelo menos eu consigo sentir isso, né? Que é um assunto que realmente, né, satisfaz ela ali, né, naquele momento de falar sobre isso. Estou achando bem interessante, na verdade. Tem muitas coisas interessantes que ela comentou, por exemplo, essa questão da manicure, né? Que são questões simples do dia a dia, que, poxa, eu não quero interagir com outra pessoa. E aí isso tem essa questão social, ela pode ter um custo, vamos dizer assim, né? Ou seja, ninguém realmente gosta de ficar tendo que interagir todos os dias, tal, e etc. Às vezes a gente quer pedir uma pizza, a gente pede só do iFood, não quer ficar no telefone, etc. Então todo mundo vai se relacionar em algum nível com isso que ela falou aqui. Mas a questão do autismo é que entre as pessoas de desenvolvimento típico, por mais que você não quer interagir, não está legal e etc., ainda assim, se for importante para você, né? Ah, eu tô com fome, não quero interagir, mas eu vou interagir, né? Ah, eu preciso fazer minha unha, então eu tenho que... Não quero interagir com a manicure, mas pelo menos eu vou ligar porque é mais importante ter a unha feita e tudo mais, né? Então, esse tipo de coisa é muito mais balanceado, né? Muito mais, menos custoso para as pessoas de desenvolvimento típico em comparação às pessoas com desenvolvimento atípico, como no autismo, a tal ponto que aí a gente pode chegar a determinados desfechos de que a pessoa simplesmente vai chegar na conclusão: olha só, eu não vou fazer mais a minha unha, nunca mais fazer minha unha, tal, e etc, que o custo é muito grande, não quero interagir não, eu vou sem fazer a unha mesmo, tanto faz. E uma outra coisa interessante também que ela falou é que, porque na minha construção social, estar arrumada envolve ter unhas, né? Então isso a gente chama de segmento de regras, né? E isso me lembra de um estudo bem interessante, na verdade. Eu não vou entrar em detalhes do estudo, mas basicamente eles investigavam segmentos de regras em relação ao clima entre pessoas autistas. Então, por exemplo, se monitorava a forma como essas pessoas se vestiam e alguns determinados tipos de opiniões em relação ao clima ali, à estação do ano que eles estavam. Então, por exemplo, você pode ter um caso de uma pessoa autista que, poxa, estou no inverno, então eu preciso usar moletom. Mas não necessariamente todos os dias do inverno você precisa usar roupa de frio, porque alguns dias no inverno não necessariamente estarão tão quentes assim. Mas uma pessoa autista pode, pela regra rígida, né, pelo segmento de regra rígida, essa pessoa pode vir a pensar: não, ok, então esta é a roupa de frio, essa é a roupa da estação do ano, eu vou usar ela. Ou se não, por exemplo, eu vou para a praia. Roupas de praia são deste determinado tipo, por mais que a pessoa talvez não vai entrar na água, de fato. Então ela tem toda uma adaptabilidade do tipo assim: não, eu não vou usar a roupa de praia agora porque eu não quero entrar na água e tal, e etc, e tá meio frio, tá ventando e etc. Mas uma pessoa autista pode pensar: não, ir para a praia, preciso ir com essa roupa. Então, esse segmento de regras no autismo, né? Claro, novamente, é esperado que na vida adulta já exista uma flexibilização muito maior em comparação quando esses indivíduos são crianças ou adolescentes e tudo mais. Mas ainda assim é esperado que exista uma certa, entre aspas, rigidez cognitiva, né? Em casos de autistas, até mesmo na vida adulta, como no caso dela aqui, que, ok, ela fez um esforço, ela conseguiu, fez a unha e tudo mais, mas que foi mais custoso para ela do que tipicamente seria para outras pessoas, né? Ecolalia, porque nem a palavra couve. Teve uma época que eu ficava falando couve. Acaba tendo umas excentricidades bonitinhas, mas tem isso. Isso aqui que ela falou, eu achei sensacional. E justamente se relaciona muito com uma opinião que eu tinha dado aqui anteriormente, também nesse React,
que existe alguns detalhes, existe algumas atipicidades, né, que são detalhes, é até bonitinho, né? Então, no autismo nível 1 de suporte isso acontece muito. A criança, por exemplo, pode se tratar de uma criança, inclusive, que socializa com todo mundo, interage com todo mundo, na rua, em todos os outros ambientes, etc. Então, quando essa pessoa tem 3 anos, 4 anos de idade, 5 anos de idade, poxa, é bonitinho, é legal, as pessoas se encantam e etc. Mas, ao mesmo tempo, alguém pode pensar assim, né? Então essa pessoa não é autista. Se trata de uma criança que está interagindo bastante, o autismo é o oposto, a pessoa que não vai querer interagir. Mas, na verdade, pelo contrário, pode acontecer de uma pessoa ser autista, não ter essa adaptabilidade, não entender que, poxa, a gente não pode falar tudo para todo mundo em qualquer contexto. Nem todo mundo é nosso amigo, nem todo mundo gosta das coisas que você gosta e etc. Mas isso pode ser que funcione, né? Então, essa falta de adaptabilidade a determinado contexto pode ser que funcione até a pessoa ter 5 anos, 6 anos, 7 anos, porque é bonitinho, é legal, é bacana, todo mundo tem uma reação positiva em relação a isso. Mas aí, conforme essa criança vai crescendo, se torna um pré-adolescente, se torna um adolescente, etc., aí, de repente, ela tem algumas experiências não muito bem-sucedidas socialmente, e aí ela fica sem a estratégia, sem a única forma que ela tinha de interagir, porque ela não conseguiu, não teve oportunidade lá atrás de desenvolver esse tipo de adaptabilidade conforme o contexto. Ou seja, eu não posso falar de tudo com todo mundo e assim por diante. Aqui no caso da Amanda, ela fala sobre um outro detalhe, né, que é a ecolalia, né? Ou seja, alguns autistas podem ter gostar de falar de uma forma repetitiva sempre a mesma palavra, ou enfim, né, de uma forma ecolálica, vem de justamente eco, né, essa palavra, esse termo. E aí ela fala aqui que ela gostava de ficar repetindo couve, né? Então, muitas vezes a gente repete essas palavras, o autista vai repetir essas palavras porque tem uma certa satisfação sensorial, é prazeroso de alguma maneira, tipo que nem mexer o cabelo. Por que às vezes a gente gosta de mexer no próprio cabelo e etc? Por algum motivo é reconfortante, tem uma sensação interessante entre os dedos e tudo mais, assim como pode ser que ou balançar para frente e para trás, por exemplo, né? Então pode ser um movimento motor, ou pode ser algo relacionado à nossa vocalização, e a gente fica repetindo aquela frase, aquele trecho de música ou aquela palavra várias vezes, porque de alguma maneira, como ela diz aqui, né, pode ser engraçado ou pode ser reconfortante de alguma forma, a sonoridade é interessante, e enfim, então de ser agradável para a pessoa, por que ela não vai continuar fazendo isso, né? Só que isso é diferente do típico, principalmente porque, tipicamente, as pessoas vão entendendo que, apesar de existirem formas de mexer no cabelo, formas de se balançar na cadeira, roer a unha, ou enfim, várias questões, vários comportamentos que podem ser agradáveis, as pessoas tipicamente entendem que não, em público, em um ambiente com outras pessoas, eu tenho esse controle, né, para não me comportar de um jeito que as pessoas vão me julgar, vão me achar estranho, ou enfim, então eu vou me comportar, vou ficar legal, vou ficar bacana, enquanto as pessoas autistas podem não necessariamente serem tão sensíveis, tão influenciadas por esse tipo de regra, mesmo porque eles nem sequer consideram que talvez eles vão ser considerados pessoas estranhas, ou enfim, pelo fato de se comportar de X ou Y maneira, e elas vão lá e simplesmente se comportam, e aí as pessoas ao redor taxam, né, infelizmente, essa pessoa de, não, essa pessoa é estranha, é doida, tem umas manias esquisitas e assim por diante, né? Então, isso aconteceu historicamente com muitas pessoas antes da gente ter, né, uma conscientização melhor sobre o autismo. Ainda acontece, né, até hoje, mas cada vez menos tem acontecido, porque a gente entende, consegue cada vez mais relacionar essas estranhezas, né, ditas estranhezas do passado, com, na verdade, características, atipicidades, que são característicos do transtorno do espectro autista. Qual que é o sentido de saber disso? É que assim, Claro que ele traz uma ideia aqui que incomoda também, né? Do tipo, poxa, você vai usar como muleta o diagnóstico, enfim, e tal. Como a gente já discutiu aqui antes, o diagnóstico, ele só vem quando se entende que aquela pessoa vai se beneficiar com aquele novo entendimento, com aquele encaminhamento de tratamento, intervenção a partir daquele entendimento, né, que a pessoa se enquadra e encaixa naqueles critérios de diagnóstico, porque pressupõe que ela tem um prejuízo significativo na qualidade de vida. Aqui, ele está se perguntando, poxa, mas quanto que dá para melhorar? Com certeza, pode-se melhorar muitas questões, né?
Até mesmo esse próprio automonitoramento aqui, né, que a Amanda traz muito bem nesse programa, ela se demonstra muito consciente, né, sobre as atipicidades dela, os comportamentos dela e etc. E, na verdade, não somente, no meu entendimento, não somente para pessoas autistas, mas eu acho que qualquer pessoa, em geral, se beneficiaria em conseguir ter uma maior consciência, um maior automonitoramento sobre os seus próprios comportamentos para conseguir entender, poxa, esse tipo de padrão aqui comportamental que eu tenho, ele geralmente me leva para desfechos que não são muito agradáveis, que ele me leva para situações que eu não quero mais passar na vida, por exemplo. Apesar de que hoje, para a ciência, é um grande desafio, sim, a gente conseguir ter práticas, intervenções especializadas em autistas adultos, mesmo porque existe uma variabilidade enorme, né, no espectro autista, ainda mais em autistas adultos, que cada um vai ter uma história de vida já diferente, acumulada, com estratégias diferentes e tudo mais. Há sim um desafio hoje na ciência, né, no meu entendimento, de cada vez mais propor modelos de intervenção psicoterapêutica, outros tipos de intervenção com tecnologia agora e tudo mais, para aumentar e promover a qualidade de vida dessas pessoas. Então pode ser, infelizmente, que não seja tão acessível ainda, mas certamente sim, isso para qualquer transtorno, né? Para qualquer transtorno é certamente possível, sim, que uma pessoa, não somente pela questão da sua maior consciência sobre seus comportamentos, né, ao se entender como um indivíduo autista, mas também que aquilo te abre portas daí para ir atrás de profissionais especializados que sim, com a ciência atual já é possível se deduzir formas individualizadas, né, de intervenção para cada caso e etc. E aí focar e agir em cada déficit em específico, em cada padrão comportamental, em cada tipo ou questão específica que a pessoa tem e que traz sofrimento para ela. E eu sei que alguns profissionais, principalmente, né, profissionais da análise do comportamento, poderiam até pensar assim que não necessariamente uma pessoa precisa do diagnóstico para intervir. Isso totalmente é uma verdade, sim. Não somente em casos de autismo na vida adulta, mas entre crianças, né? Então, se a criança já se nota um certo déficit, um atraso no desenvolvimento da criança, etc., não sabe ainda se encaixa, se cumpre todos os critérios ou não de autismo, mas na dúvida já dá para começar a intervenção especializada sobre aquelas habilidades que a gente sabe que seria esperado para aquele momento do desenvolvimento da criança e está tudo bem sobre isso. Da mesma maneira, pode ser que exista um adulto que tenha alguma dificuldade em específica na sua vida e que talvez seja um adulto que não gosta, tem um certo preconceito tudo mais com autismo e não quer se ver de jeito nenhum como um indivíduo autista. Mas este indivíduo também conseguiria, sem problema nenhum, ir atrás de um profissional, intervir de uma forma mais focada, né, nesse déficit, nesse padrão comportamental que traz prejuízo para a vida desse indivíduo, e não necessariamente ter um diagnóstico, né, ou, entre aspas, um rótulo, como alguns poderiam pensar que isso é. Então, eu particularmente defendo que entre ter a informação ou não ter a informação certamente é melhor. Afinal de contas, o diagnóstico por si só, o pedaço de papel, não vai mudar quem você é, mas a informação pode sim possibilitar você ter uma compreensão diferente sobre você, pode possibilitar as outras pessoas terem uma perspectiva diferente sobre a relação e o vínculo que elas têm com você e, por consequência, isso melhorar a qualidade de vida ali do ambiente que você está. Não foi feito para pessoas como nós. Não foi feito, né, Igor? Eu deito muito no chão, porque eu me sinto confortável. É que a Amanda, ela não concluiu o raciocínio dela 100%, mas eu acho que eu entendi qual que é a mensagem, que é o seguinte, que o mundo não é feito, né, para os autistas, no sentido de que, eu até tenho um short sobre isso, né, que o barulho do liquidificador, o barulho da descarga do vaso sanitário, todas as instruções, a luminosidade dos ambientes, tudo isso é pensado na maioria, e a maioria das pessoas típicas, né? Ninguém vai querer vender um liquidificador que seja barulhento demais, a tal ponto que ninguém vai comprar. Mas, ao mesmo tempo, qual é essa maioria, né, no final das contas? Então, quem acaba sendo
diversas vezes em sequência, em todos os setores e todos os contextos da sociedade, quem acaba sendo prejudicado são as pessoas que estão fora dessa maioria típica, né? Então, no caso dela aqui, ela deu um exemplo de que ela gosta, por exemplo, de deitar no chão e tudo mais, mas ela até que revelou aqui que ela já consegue hoje ter uma adaptabilidade ali no sentido de, poxa, não vou deitar no chão porque eu não quero amassar o cabelo, e eu ter o cabelo arrumado é importante. Mas eu acho que o que ela queria dizer é no sentido de que as pessoas ao redor também, comumente, não vão entender as suas atipicidades. Ela gosta de deitar no chão, mas ao mesmo tempo, poxa, se você pode deitar no sofá, se você pode deitar na cama, se você pode deitar em outro lugar mais confortável, por que você vai escolher deitar no chão? E aí este tipo de incompreensão, né, este tipo de situação atípica por parte de autistas pode acabar gerando situações desconfortáveis que aí o autista frequentemente precisa ficar se explicando, precisa, olha, veja bem, não, é porque assim, assado, tal, e etc. Que às vezes até difícil, na verdade, né? Às vezes a gente não entende o porquê que a gente gosta ou não gosta de determinadas coisas, mas no caso de uma pessoa autista que não tem outra escolha senão ter que ficar se justificando, explicando e etc., os seus hábitos por destoarem, né, dessa normalidade típica, então, não tem outra situação, não tem nenhuma outra conclusão a se chegar, senão, poxa, o mundo não é feito para a gente, as pessoas não entendem necessariamente as nossas necessidades, os nossos comportamentos atípicos, e aí isso leva, inevitavelmente, a gente a precisar se entender como indivíduos autistas, né? E é claro, como eu já expliquei antes, somente o fato da informação estar presente é possível de conseguir mais compreensão, mais empatia e novamente, melhorar os vínculos e qualidade de vida de todas as pessoas envolvidas. Bom, pessoal, esse aqui foi o react, então, do diagnóstico da Amanda Ramalho e do Danilo Gentili. Eu espero que vocês tenham gostado da dinâmica desse vídeo. Você pode ver que a minutagem desse vídeo permite com que você volte em uma parte em específica. Então, se tem alguma parte em específica que você quer compartilhar com alguém, você pode voltar e compartilhar este minuto, porque esse vídeo já está estruturado dessa forma para possibilitar isso. E também estou curioso para saber o comentário sobre vocês, o que vocês acharam dessa entrevista, o que vocês se reconhecem ou não, né, nessas falas aqui desse vídeo. E eu espero que realmente possa ter agregado de alguma maneira, apesar das confusões, dos atritos da comunidade, eu sei, né, que tem muita discussão, muita polêmica em relação a isso, mas, novamente, né, eu estou voltando agora para o canal e eu achei que seria muito assertivo de conseguir ter uma visão mais produtiva em relação a essa notícia, e esse aqui é o resultado disso. Então, espero que tenha agregado para vocês e até a próxima.